A glória do Senhor se faz presente neste lugar, porque o Senhor habita no meio dos louvores, e quando o adoramos, quando rendemos glórias ao nome dEle, nós sabemos que Ele fica feliz, porque nós nascemos para adorá-lo, nós nascemos para bendizê-lo, nós nascemos, estamos aqui nessa noite para declarar o senhorio de Cristo, a glória do Senhor Jesus. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós estamos numa série estudando sobre o Apocalipse, e que tempo maravilhoso, tempo precioso que o Senhor tem nos dado ao estudarmos o livro de Apocalipse. É um livro denso, é um livro cheio de simbolismos, é um livro repleto de conteúdos que falam da beleza de Cristo, da grandeza do Senhor, da glória do Senhor, da sua majestade. E hoje pela manhã foi uma manhã muito especial para todos nós, estudando apenas os versos 9, 10 e 11, e foi um tempo muito especial. E agora nós vamos seguir no verso de número 12, Apocalipse capítulo 1, verso de número 12. A preciosa, maravilhosa e grandiosa palavra do Senhor. Eu quero pensar com você sobre o tema Eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, verso de número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada e de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, eu caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Vamos dizer juntos: eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Será que nos nossos dias atuais nós temos valorizado o Cristo verdadeiro, o Cristo de verdade? Porque há muitas teologias acerca de Cristo, e nem todas são verdadeiras. Nós temos uma teologia chamada nos dias atuais como a teologia da prosperidade, que traz consigo a ideia de um Cristo que Ele está ali para nos servir. É aquela ideia de um Deus utilitarista, a visão de um Deus que Ele está ali para resolver problemas, Ele está ali para te dar prosperidade, para fazer algo na sua história, para transformar algo. Sim, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que realiza, Ele é o Deus que prospera, sim. Mas este não é o Cristo
O Deus que prospera, te dá prosperidade, não é o Cristo do Apocalipse. Sabe aquela ideia de troca na adoração que muitas pessoas hoje têm tido diante de Deus? Eu te adoro para que o Senhor faça isso por mim, eu oro para que o Senhor faça isso por mim. O Cristo que deixou João fascinado na ilha de Patmos, eu quero que você veja essa imagem. Hoje de manhã nós falamos que João estava ali naquela ilha, exilado naquela ilha, e dos idos de 92 a 95, quando ele estava ali, o último apóstolo, ele se configura, ele se apresenta como eu, João. Vimos acerca da sua simplicidade, vimos acerca do sofrimento, vimos acerca do serviço, vimos acerca da simpatia que João tem com os irmãos, do sofrimento. Vimos também, precisamos recordar e trazer a nossa mente para o texto e nos atualizarmos neste texto para que, contextualizados, nós entendamos que João está recebendo esta carta de amor e de revelação, que é o Apocalipse, para que houvesse conforto da igreja, para que nós tivéssemos a nossa fonte de esperança em Cristo. E é muito interessante porque o texto que acabamos de ler, queridos, nos fala no verso de número 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouve aquela voz por trás. E há um detalhe muito interessante, porque ele está no dia do Senhor. E no dia do Senhor aqui não é o dia que o Senhor voltará, claro que não. É o dia chamado domingo. O dia que os crentes, os cristãos do primeiro século, pararam tudo para reconhecer que Jesus havia ressuscitado naquele terceiro dia. E o primeiro dia da semana então passa a ser esse domingo, porque o domingo no latim significa ele tem o domínio, dominos, ele tem o domínio. Ele é aquele que domina, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da nossa vida, e o adoramos nesse dia. Ele estava ali, exilado naquela ilha, e ele recebe então as revelações do que haveria de acontecer. Você pensa que outros tipos de Cristo estão sendo pregados por aí? Uma ideia que trivializou o Cristo, banalizou o Cristo, apequenou o Cristo, que é o Cristo do Apocalipse. Apocalipse, a revelação de Cristo. E é interessante porque nós vamos estudar ainda o Apocalipse durante esse ano, que é o ano do crescimento. Há muitas outras expressões e pinturas de Cristo, além dessa que nós vamos estudar hoje aqui. Tanto no capítulo 5, no capítulo 14, no capítulo 19, no capítulo de número 21 e 22, se apresenta um Cristo com outras faces e expressões, como um símbolo do triunfalismo, do Deus que triunfa, do Deus que é soberano, do Deus que governa, que dirige a igreja. Então, o que essa visão gerou na vida de João, e é isso que mais importa para nós nessa noite, como que João ele entende estas expressões que aparecem aqui, e nós vamos nos ater a cada uma delas, o conteúdo dessa visão, a consequência dessa visão na vida daquele que recebe do trono da glória do Senhor. O que mudou na vida de João? E nós vamos nos ater aqui nessa noite, a transformação que essa visão causou na vida de João e quer causar na sua vida também. Lembre-se, querido, que o Apocalipse é para que você não perca a sua fé, é para que você ame Jesus mais, é para que você não perca o olhar da segunda vinda de Jesus. A primeira verdade que eu quero pensar então nessa noite, baseado no verso de número 12, é que Cristo ama e capacita a sua igreja. Veja comigo, queridos, que o verso de número 12 nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi os 7 candelabros de ouro. Interessante, no Apocalipse nós vemos os 7 candelabros de ouro, mas lá na Torá, no livro de Levítico, no livro de Êxodos, quando Moisés ele está instituindo ali, orientado por Deus, o tabernáculo, também aparecem os 7 candelabros de ouro. E é interessante que a Bíblia é tão linda, porque ela fala quem são os candelabros de ouro. E o texto vai nos dizer então, no verso de número 20,
quando a palavra do Senhor nos diz, no verso de número 20, no final, quero que você atente aí, e não dá para estudar Apocalipse sem a Bíblia, né? Então, pega a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e veja a sua Bíblia para você, então, comparar. E aqui há uma explicação, no verso de número 20, o que são os 7 candelabros de ouro? São as 7 igrejas. O Senhor está olhando e vendo João e dando-lhe a visão, e João está vendo e descrevendo sobre as 7 estrelas, os 7 candelabros, e essas 7 estrelas, esses 7 anjos que aparecem aqui, como eu sou da linha que eu creio que os 7 anjos aqui são os pastores da igreja. O Senhor Jesus agora, a partir do capítulo de número 2, vai falar aos anjos da igreja. Na semana que vem nós vamos começar estudando sobre os pastores, sobre as igrejas do Apocalipse, cada uma. Mas veja, os 7 candelabros são a igreja. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, não se esqueçam que vocês são candelabros e candelabros de ouro. Qual é a ideia? Qual é o significado aqui? É aquilo que há de mais precioso. A igreja, ela é cuidada, ela é sustentada, a igreja é capacitada. O Senhor ama a sua igreja, porque ela está preservada como nesse candelabro de ouro. É o Senhor olhando para a igreja nessa noite e dizendo assim: você é preciosa para mim. Olhando para sua noiva e dizendo assim: eu tenho você em alta estima. O candelabro de ouro é esse significado. O ouro que se manifesta, o ouro que brilha, o ouro onde Jesus, ele aparece no meio da igreja. Veja comigo o verso de número 13, diz que no meio dos candelabros, como semelhante ao Filho do Homem. Foi Daniel quem expressou sobre Deus, aquele como um filho do homem. Para simbolizar, queridos, que Jesus, ele se apresenta à igreja, ele se humanizou, ele se tornou carne, ele habitou entre nós. Ele ama tanto a igreja, ele ama tanto você, ele ama tanto a sua família, tanto o seu lar, que ele veio e se identificou conosco. E o Apocalipse não deixa de nos apresentar aquele que se fez carne, como filho do homem, aquele que cuida da igreja, aquele que capacita a igreja, aquele que vem à igreja, aquele que ora pela igreja, aquele que cuida da igreja. É interessantíssimo ver que o verso de número 12 e 13 fazem uma conexão, onde Jesus se apresenta à sua noiva. Ele se apresenta a mim como um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus onde se apresenta a nós. E é interessante, queridos, também perceber que nós como igreja, quando somos cuidados por esse Cristo e capacitados por Ele, nós precisamos uns dos outros. A noiva de Cristo, a igreja, a despeito de toda a mídia tentar ir contra a igreja do Senhor Jesus, banalizar o Evangelho, existe muito evangeliquez. A terminologia evangélico hoje no mundo, do Brasil, tem sido banalizado. Mas nós, quando olhamos para a igreja como essa preciosidade, candelabros de ouro, é o Senhor dizendo assim: vocês são preciosos, vocês são refinados. O significado de ser candelabro de ouro é o seguinte: você é refinada, igreja. Você é minha noiva. Eu comprei você, não foi por preço de ouro, mas foi por preço de sangue. A igreja do Senhor foi comprada por um precioso preço, e o Senhor valoriza a sua igreja. Somos candelabros de ouro. As 7 igrejas que representam a plenitude, o Deus que está olhando para a igreja dizendo assim: essa representatividade aqui é a igreja universal dos santos, dos salvos. 7, o número da plenitude. 7, o número que nos torna plenos em Cristo. Uma igreja que está sendo adornada, uma noiva que está sendo preparada, uma igreja
que está sendo a cada dia se assemelhando a um noivo para o encontro triunfal na glória celestial. Você sente, querido, que você tem valor nessa noite? Você sente o seu valor como igreja? Nós somos a menina dos olhos de Deus, candelabros de ouro, a menina dos olhos de Deus, preciosos, valiosos, comprados pelo Senhor. Ninguém pode tirar o seu valor, ninguém pode minimizar aquilo que o Senhor fez por você. Quando estamos na nossa comunhão com as células, estamos ali como preciosos que somos. Quando você está numa célula, quando você está sendo cuidado numa célula, quando você ora numa célula, quando você canta numa célula, quando você intercede um pelo outro ali, quando você ouve a palavra, edifica, leva um visitante intencionalmente, você está dignificando aquilo que é a igreja, porque você não pode conhecer a igreja pela nuca, como você está vendo seu irmão aí à sua frente. Você precisa ter relacionamento, porque a igreja é preciosa, a igreja é cuidada pelo Senhor. Mas há uma outra imagem, queridos, que eu preciso pensar com você nessa noite aqui, que Jesus, ele se aparece, ele se apresenta como um intercessor. Segunda verdade que eu quero pensar com você, está implícito no texto, mas o texto nos diz, então, que Jesus, no meio, ele se apresenta, ele está na igreja, ele está com a sua glória se apresentando, ele está curando, salvando, transformando, ele está edificando, ele está no meio. Essa é a visão que João tem. Jesus está no meio, um como filho do homem, se humanizou, esteve entre nós, se esvaziou, despiu-se da sua glória, está entre nós, e o texto segue, quando nos diz, então, que um semelhante como a um homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Quando você vê essa expressão aqui, essa frase, o que você lembra no Antigo Testamento? Eu disse no primeiro estudo sobre o Apocalipse que 70% do Apocalipse é o Antigo Testamento. E quando nós olhamos vestes talares e cinturão, nós nos lembramos do sacerdote. Então, aqui fica claro para mim e para você que você tem um intercessor junto ao Pai todos os dias intercedendo por sua vida. Ele está cuidando da igreja, ele está ao lado, à direita do Pai. Interessante que Estevão, quando ele olhou e viu Jesus lá no apedrejamento que ele teve em Atos capítulo de número 7, a partir do verso de número 53, ali Estevão viu Jesus em pé. Mas todos os outros textos falam de Jesus à destra do Pai, sentado. Ele está à destra do Pai. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele então intercede por nós, em Romanos capítulo de número 8. Ele morreu e agora ele intercede por nós. Temos um intercessor, temos um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Você já teve o privilégio de ler o livro de Hebreus? Eu não sei, querido, se você teve o privilégio de ler o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus fala do sumo sacerdote que é Cristo Jesus, eficaz para todos sempre. Ele morreu uma só vez, voltará para buscar a sua igreja. A ele, a nós está ordenado morrer uma só vez, depois disto virá o juízo. Mas o livro de Hebreus fala desse sumo sacerdote. Talvez, querido, prefigurando e aplicando, claro, de uma forma aqui ao seu coração, porque não tem como só ver o simbolismo do Apocalipse, os simbolismos do Apocalipse, e dizer assim, não, eu entendi que agora ele aparece como um sacerdote com as suas vestes talares e o seu cinturão. Eu entendi que ele é um sacerdote, ele faz a propiciação pelos nossos pecados. Tá bom, tá tranquilo aí. Mas a pergunta é, aplicando a sua vida, você é um sacerdote, homem de Deus, dentro da sua casa? Porque a visão que João tem é de um sacerdote, é de alguém que está na sua plenitude, na sua glória, com as suas vestes talares, ele está ali vestido com aquele cinturão, e ele está intercedendo, ele está cuidando.
Você cuida da sua casa em oração? Você intercede por sua casa? Você ora pela sua casa? Você ora de madrugada pelos seus filhos? Eu me lembro quando uma moça, literalmente do mundo, se apaixonou pelo Davi, o meu filho, e foi uma luta lá em casa, porque aquela moça era literalmente perversa. Ela tinha uma beleza exterior, mas era muito feia por dentro. E foi uma luta muito grande lá em casa, porque ela era envolvente, e ela estava seduzindo Davi. E por vezes eu entrava no quarto dele às 3 horas da manhã para interceder, e eu lutava com Deus em oração. Eu dizia: vocês entenderam os sinais, né? Porque o pessoal dos sinais hoje estão demais ali, né? Houve um momento que a câmera focou neles ali, a gente tem que dar uma salva de palmas assim, ninguém bate palmas, só assim, para eles, né? Então, nos sinais, às 3 horas da manhã, eu estava lá orando, intercedendo. No belo dia, o Davi chega e diz assim: eu não quero nada com aquela menina, não. Aquela menina não tem nada a ver comigo. Eu falei: foram as intercessões do sacerdote dentro da sua casa. Ele é o sacerdote que intercede. Ele se apresenta com essas vestes talares. Ah, que coisa linda e extraordinária vermos aqui. Não só os candelabros, essa pureza do ouro, essa preciosidade que somos. E o verso número 20 vai dizer que os candelabros é a igreja, são as 7 igrejas. Mas o texto segue, e o texto diz que então ele cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E o verso de número 14 nos diz que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. É interessante, queridos, porque todo mundo que lê aqui fica com uma pulga atrás da orelha e pergunta assim: quer dizer que Jesus tem o cabelo branquinho? Quanto mais o meu cabelo ficou branquinho, eu vou ficar parecido com Jesus. É isso mesmo? Será que é isso? Claro que nós temos que ler o Apocalipse com um simbolismo, e nós vemos aqui o símbolo da maturidade, o símbolo da sabedoria. Seus cabelos branquinhos, porque ele é aquele que purifica a igreja em terceiro lugar. É sinônimo de pureza. O Senhor tem os seus cabelos brancos, como a alva lã, como a neve. Se Jesus se apresentasse aqui como Cristo glorificado, tudo aqui é como, não é no sentido literal. Nós estamos aprendendo a ler a Bíblia. Não quer dizer que ele é assim. É como, porque a linguagem humana não tem como expressar aquilo que Deus é. Seus cabelos brancos como a neve. Isso significa, meu irmão, que você precisa se purificar. Isso significa que a igreja precisa se santificar. Isso significa, querido, que os seus olhos não podem estar naquilo que Deus reprova. Isso significa que os seus dedos não podem clicar naquilo que Deus reprova. Isso significa que você, homem, precisa fazer um concerto com os seus olhos, como vai dizer Jó, capítulo de número 31. Eu fiz um concerto com os meus olhos. Pureza, santidade. A vida daquele que é escravo do pecado, querido, não prospera, não anda, não vai para frente. É uma vida de culpas, é uma vida de sentenças. Interessante porque tudo aquilo que João olhou, mesmo exilado na ilha de Pátimos, era como se Deus içasse a sua mente para ver o vislumbre, ter um deslumbre daquilo que é a glória celestial, para dizer para João assim também: João, o seu lugar não é em Pátimos, o seu lugar não é na escravidão. Eu disse hoje pela manhã que os escravos naquela época, como João, que foi lá para aquela ilha a oeste da Turquia atual hoje, sobre as ondas do mar Egeu, o que João fazia como escravo, exilado, era quebrar pedras e carregar pedras.
Isso significa para nós que, a despeito da circunstância e do lugar que nós estamos, Deus quer nos tirar desse lugar chamado Pátimos, o lugar da escravidão. É uma metáfora da nossa vida, é um exemplo, uma comparação de que o nosso lugar não é nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a igreja vai subir, ela não vai ficar nessa Pátimos, nesse lugar de escravidão do pecado. Nós vamos subir para a glória. João, olha aqui, João, eu quero te mostrar algumas coisas, eu quero revelar a você algumas coisas. Ah, que coisa linda! E é interessante porque o texto nos diz que os olhos eram como chama de fogo. Como? Estudando e pesquisando sobre o que são esses olhos de como chama de fogo, significam que o próprio Jesus, o Jesus que nos ama, que intercede por nós, que cuida de cada um de nós, que purifica a igreja, Ele é aquele que nos conhece no íntimo do nosso ser. Ele nos conhece nas entranhas. O fogo fala de desejo, o fogo fala de paixão, o fogo fala de algo que acende em nossas vidas. E o próprio Deus tem amor por sua noiva, amor por sua igreja. Que coisa linda, queridos, é ver uma igreja, eu falava com a Kelly hoje, uma igreja sedenta pelas Escrituras. E eu estou amando esse negócio de estudar o Apocalipse com a PIBJC. Sabe por quê? Eu tenho visto as pessoas vindo de manhã e anotando, e com um bloquinho de notas, e uma irmã disse assim para mim hoje: eu estou esmiuçando o Apocalipse. Eu estou versículo por versículo, palavra por palavra, esmiuçando. E esse fogo fala da penetração que o Senhor tem no nosso ser. Esse fogo, a chama, como olhos como chama de fogo, fala que Deus conhece o seu íntimo, conhece o seu ser, fala do poderio de Deus, fala da glória de Deus. Chamas de fogo, porque Deus, a Bíblia diz, é como fogo consumidor. E o fogo significa, mais uma vez, que o Senhor quer purificar. O fogo purifica, o fogo santifica, o fogo aquece, o fogo incendeia o desejo do nosso coração. O fogo mostra o amor que o Senhor Jesus tem. Me inculca o fato, queridos, de que o discípulo amado João, aquele que é íntimo do Senhor, e esse mês nós estamos pensando sobre a intimidade com o Senhor, a ele o Senhor está revelando os segredos do seu coração. Aquele que ouve e que recosta a cabeça sobre o peito de Jesus, o único discípulo que teve a capacidade de recostar o peito, a cabeça sobre o peito de Jesus, no dia da traição, é João. João vai escrever a sua terceira epístola, 3 João, depois do Apocalipse. Às vezes nós temos a ideia da cronologia, 1 João, 2 João, 3 João, não escreveu um atrás do outro, não. Tanto é que no estudo que a irmã Luzia vai fazer a partir do dia 18 sobre os profetas menores, vai fazer um nó na sua cabeça acerca da cronologia dos profetas. Não quer dizer que Natã, Naum, Sofonias, Obadias significam que todos estão na mesma cronologia, e você precisa aprender sobre isso. E é por isso que quando nós olhamos aqui, João, o discípulo amado, recebendo de Deus as revelações, o pulsar do coração de Deus, a intimidade com o Pai. Eu oro, querido, como pastor dessa igreja, e oro para que as minhas ovelhas, elas tenham intimidade com o Pai. As minhas ovelhas orem, tenhamos aqui homens, mulheres, pessoas que não vão cessar de orar a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de colocar lá no app da Bíblia. Eu quero agora ouvir a Bíblia. E é interessante porque o Davi está lá em São Paulo, imagine que a nossa casa está vivenciando esse momento de vazio. Eu sei que a Larissa é uma bênção nas nossas vidas, mas quando um filho sai assim para estudar lá em São Paulo, fica aquele vazio. A gente passa pelo quarto do Davi ali, fica aquele vazio.
E o Davi comentou conosco que lá, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão ensinando, eles precisam ler a Bíblia, toda a Bíblia em 3 meses. E eles precisam ler a Bíblia, eles precisam ouvir a Bíblia. E eles colocam a Bíblia para ouvir, porque ajuda a memorizar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meu irmão, é o tempo de nos aprofundarmos. Os seus olhos são como chama de fogo. E o Senhor, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a ponte que nos liga ao Senhor. Por isso a palavra latina pontífice não tem a ver com o Papa. Tem a ver com a ponte, que o Senhor é para nos ligar para a eternidade. Ele é o pontífice, Ele é a ponte, Ele é aquele que nos liga ao Senhor, porque Ele intercede, Ele purifica, Ele é puro, o seu caráter é de pureza, é de sabedoria, Ele é perpétuo também. Veja comigo que o texto segue nos dizendo, queridos, no verso número 15, que os seus pés eram como semelhantes ao bronze polido. Você sabe que o bronze, ele é a junção dos metais. É interessante porque o ferro, quando ele se une ao cobre, e os metais se unem ao cobre, o cobre sim é um metal, mas o bronze não, ele é o resultado. Quando Daniel ele fala da visão que há da Pérsia, que há dos reinos, é muito interessante porque ele fala dos pés como de barro, para mostrar que a junção desse bronze, a junção do ouro, a junção do barro, é tudo aquilo que significa a terra. Mas os pés do Senhor são como pés de latões reluzentes, como de bronze. É isso que diz o texto. Bronze polido, como que refinado numa fornalha. Fala da força, fala do poder, fala da eternidade, fala de um Deus perpétuo, fala de um Deus que é para sempre. Os pés como latões, como bronze, polido, reluzente. É um Deus eterno. Seu reino não tem fim. Todos os reinos da terra, Grécia, grego, romano, persa, como na visão de Daniel, ele tem essa visão dos impérios. Ao momento que nós vamos estudar sobre os impérios no Apocalipse, mas fala de um Deus perpétuo, um Deus que é para sempre. Fala dessa durabilidade, combina com aquilo que há de melhor. Ferro e barro não combinam, porque não dá uma boa liga. Mas aquilo que é o metal precioso, fala da durabilidade. João, quando recebe essa palavra, e o Senhor Jesus diz: escreva tudo isso, é para minha noiva, é para minha igreja. Você sabe que muitas igrejas não estudam o Apocalipse, né? Querem comida papinha, coisa muito mastigada, coisas fáceis para a alma. E nós temos visto nos dias atuais pessoas assim muito fracas na fé. O meu objetivo ao estudar o Apocalipse com você é robustecer a sua fé, é alimentar o meu rebanho. Eu me preocupo com isso, eu quero servir uma mesa, uma comida, para que você tenha sustentabilidade na fé, meu irmão. Se você quiser oba-oba, essa não é a igreja. Essa é a igreja do conteúdo da fé, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja da fé bíblica, é a igreja que estuda a Bíblia, é a igreja que celebra a Bíblia, é a igreja que ama a Bíblia. Talvez você em anos de vida nunca estudou o Apocalipse, talvez alguns textos, mas querido, venha conosco, vamos estudar. Eu não sei tudo, eu estou estudando. O meu escritório lá em casa está repleto de comentários. Eu estou louquinho com essa palavra e quero muito aprender para justamente aplicar a sua vida. O Cristo puro, perpétuo, purificador, que intercede, que cuida, que ama. Em quarto lugar, revela também a sua autoridade sobre a sua noiva.
Veja comigo, queridos, porque o texto nos diz sobre os cabelos, sobre os pés, o Cristo perpétuo, mas fala da voz que era como o som de muitas águas. Isso mostra o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor tem autoridade. A voz de uma pessoa, os estudiosos da área de psicologia falam que a voz fala da identidade, fala da personalidade. A voz de uma pessoa representa essa pessoa. E é muito interessante porque ele tem uma voz que vem por trás e ele para e ouve. É muito interessante porque ele está lá, talvez quebrando pedras no exílio, naquela ilha, exilado ali, e de repente vem uma voz, e ele para e ouviu, e ele dá atenção àquela voz, e aquela voz é como o som de muitas águas, representa no Apocalipse a autoridade do Senhor, o poderio do Senhor. E eu achei lindo porque eu fui então pesquisar sobre essa questão da voz como de muitas águas. Eu descobri no Salmo de número 29, se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo no Salmo de número 29, verso 3, a Bíblia diz assim, que a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Que coisa linda, extraordinária. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Verso de número 5, Salmo de número 29. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. No seu templo todos clamam glória, aleluia. Essa é a voz do Senhor, querido. E tem um detalhe, essa voz é a única capaz de acalmar este coração perturbado. Tem alguém aqui sofrendo de ansiedade? Tem alguém aqui com dificuldade de dormir? Tem alguém aqui com pensamentos acelerados? Tem alguém aqui sofrendo no organismo fatores estressores? Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite. É somente a voz de Deus que vai acalentar, aquietar essa alma perturbada. E Jesus viu os discípulos num determinado momento com a alma muito perturbada, porque ele estava para partir. E ele vai dizendo nos últimos suspiros do Novo Testamento, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as chamo pelo nome. E aí Jesus dá uma palavra no capítulo de número 14 de João, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. A ideia no original é a ideia de muitos quartos. Tem um negócio, eu vou morar do seu ladinho lá na eternidade, viu? Já estou conversando com o pai, porque na morada do quarto do lado lá, eu quero morar do seu lado. E aí de repente nós vamos acordar e vamos lá no Rio da Vida tomar um banho, comer naquela árvore que é a árvore da salvação e da cura para todas as nações. E aí vamos tocar uma harpa de repente, né? E vamos glorificar e adorar e servir, porque tem muito o que fazer na eternidade. Você acha que você vai ficar lá só assim, agora eu vou dar um voo ali, porque eu virei um anjo, um querubim, um serafim, e eu vou dar um voo? Você acha que o que você vai fazer na eternidade? Há muito o que fazer na eternidade, não tem fim, o seu reino não tem fim. Mas em quinto lugar, queridos, eu quero nessa noite extrair do texto com você, que Jesus é aquele que conduz a sua igreja. Que lindo ver aqui, queridos, porque o texto segue dizendo para nós, então, que na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Eugene Peterson,
Ele faz um comentário muito interessante sobre essas 7 estrelas. E no primeiro século, 7 eram os planetas conhecidos. O movimento desses planetas e as constelações em relação ao Sol e à Lua formavam a base da astrologia, cuja base influenciava todas as religiões populares do mundo antigo. Acreditava-se que a posição desses planetas, das constelações do zodíaco, determinavam até o destino. Essas crenças controlavam assuntos políticos e privados. O astrólogo, naquela época, portanto, desfrutava de um grande prestígio na antiguidade. Mas quando o Senhor, ele se apresenta a João com 7 estrelas na mão, isso fala da sua condução. Isso fala o seguinte: olha, eu tenho o domínio sobre os planetas, sobre a terra, eu tenho na palma da minha mão direita a sua vida. E não vai me dizer você, meu irmão, porque se você falar comigo que você se chama João e é ariano, é de Áries, por causa dos astros, a cajadada vai ser forte. Outro dia uma irmã falou comigo, falou assim: pastor, o senhor acredita nos astros? Porque eu sou Câncer. Eu falei: eu não estou acreditando que eu estou ouvindo essa. A gente tem que estar vivo, porque tudo tem uma primeira vez. Porque os astros definem o meu destino. Essa era a cultura antiga. Eu tenho os planetas, eu tenho as 7 estrelas, e tudo é 7 aqui, para demonstrar a plenitude do Senhor. E você fica, lembra que o jornal antigo mostrava lá o horóscopo? Você lembra disso? E você lia, algumas coisas realmente combinavam. Mas nós não somos estes, meus irmãos. Nós cremos que o Senhor tem o controle, Ele controla o cosmos. Essas estrelas que significam aqui o controle que Ele tem sobre a igreja. Porque o texto nos diz no verso de número 20, vai lá no verso de número 20 de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, diz o quê? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são as 7 estrelas? Os anjos. Quem são os candelabros? As igrejas, as 7 igrejas. Então isso representa que nós precisamos ouvir ao Senhor e buscar em Deus a interpretação para aquilo que de fato significa a nossa história de vida. Ele tem o controle da minha vida, eu busco é nele. Vá para Cristo, ouça Cristo, esteja na igreja que interpreta a Bíblia corretamente. Senão você vai ser um crente emotivo, o crente das emoções, aquele que sente: não estou sentindo, hoje eu não estou sentindo que eu devo adorar, hoje eu não estou sentindo que eu vou orar, hoje eu não estou sentindo que eu devo ler a Bíblia, hoje eu não estou sentindo nada. Meu irmão, não vai sentir mesmo não, porque até o adorar vem de Deus. Nós não temos que sentir, nós temos que obedecer a Deus. E se eu entendo que o Senhor tem essas 7 estrelas, Ele tem na palma das mãos, da mão direita, o governo sobre a minha vida, eu preciso ir para Cristo. Cristo, palavra, Cristo e palavra, o centro das nossas vidas. Mas em 6º lugar, queridos, Ele também é aquele que protege. Veja comigo o verso de número 16, a parte B. Diz: da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sabe o que você às vezes nunca entendeu o que são 2 gumes, né? São 2 pontas. E aqui é o significado de defender a sua vida, proteger a sua vida das ameaças exteriores. E a outra ponta, 2 gumes, é para defender as ameaças e os inimigos interiores. Eu te pergunto nessa noite, quais são os maiores inimigos, os exteriores ou os interiores?
Hã? Os interiores. Porque dependendo da visão que você tiver de Deus ou a visão que você tiver de si, você vai ser um derrotado. A visão que você tem de você precisa ser uma visão correta. E o Senhor está ali para quê? Com a espada de 2 gumes. Ameaças exteriores, julgamentos, falácias, sofismas, críticas, perseguições, inimigos exteriores. Nós estamos falando de um contexto que o Império Romano perseguiu literalmente a igreja e a colocou na cadeia. Paulo e as suas cartas da cadeia. Ele escreve aos Gálatas, ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Efésios, as suas cartas da prisão. Nós estamos falando de um momento que eles precisavam literalmente de uma defesa, de uma espada de 2 gumes que os defendessem exteriormente. E hoje, queridos? E hoje a igreja do Senhor Jesus precisa de uma defesa, sim, da fé, de uma apologia. E a espada do Espírito, como Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo de número 6, tomando toda a armadura de Deus. E ele fala do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Isso significa na Bíblia é que sua mente precisa ser dominada pelo Senhor. Você é salvo, você tem a certeza da salvação. É capacete da salvação. É o significado que você não perde a sua salvação. Hebreus capítulo número 6 vai nos dizer sobre isso, que aqueles que uma vez provaram o dom celestial e caíram novamente, estariam manchando Cristo Jesus, levando ao vitupério, levando a vergonha da cruz novamente. A Bíblia diz também em João capítulo 10, verso de número 27, eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter hoje a certeza da sua salvação em Jesus, meu amado. Se você está aqui nessa noite e ainda duvida se você é salvo, porque o contexto ortodoxo romano pregou para você que você é salvo pelos atos, é salvo pelas atitudes, se faz, se não faz, se comete muitos pecados, vai colocar na balança. Deixa eu te dizer uma coisa, é pela graça que você é salvo, louvado seja o nome do Senhor. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, você é salvo literalmente pela graça. Você tem a espada do Espírito, você tem o escudo da fé, você tem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, que protege o seu coração. E muito interessante, a couraça da justiça, que protege você nas suas emoções, mas você calça os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nações que sempre perseguiram o povo de Deus, uma espada afiada de 2 gumes. O Senhor conduz, traz para a luz, disciplina, ilumina e salva através dessa espada de 2 gumes. O Senhor diz que da sua boca saía essa espada com 2 pontas. E como estão as suas emoções? E como você está nas emoções? Como estão os seus sentimentos? Nós não andamos por aquilo que sentimos, nem pela vista. Nós andamos por fé. A igreja do Senhor vai triunfar por causa da fé. A fé é a certeza das coisas que se ouvem. A fé é a convicção. A fé, na verdade, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você jamais terá uma fé robusta se não ouvir a palavra. É fé, é robustecer a sua fé. Mas em último lugar, Jesus reflete a sua glória através da sua igreja. Veja comigo, queridos, que a Bíblia então nos fala. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e o seu rosto brilhava como o sol na justiça. Eu descobri que essa expressão ela vem do Antigo Testamento, em Juízes, capítulo de número 5, verso de número 31, que diz assim: sejam, porém, os que te amam como o sol, quando se levanta na sua força. O texto vai dizer aqui
que é o sol na sua força. É Juízes 5:31. É como o sol do meio-dia. Lá no Nordeste se usa a expressão sol a pino. O fulgor, a glória. E nós como igreja refletimos a beleza de Cristo. Diga para o seu irmão assim: você é tão belo que você reflete a beleza de Cristo. Fala para ele, fala com ele aí nessa noite. Você é tão lindo. Eu sei que você está do lado do seu queridão aí, do seu amigo, e você falar que ele é lindão de Jesus é meio complicado. Mas você está falando da noiva, né? Fala para ele: você é um lindão de Jesus, que reflete a beleza de Cristo. Onde estamos, esse fulgor, esse sol irradia, a luz que brilha. Se você, querido, nessa noite se sente perdido, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o vitorioso do Apocalipse, está te dizendo nessa noite: eu te amo, eu intercedo por você, eu conduzo, eu governo a sua vida. Ninguém pode acrescentar nenhum dia à sua existência. Eu sou aquele que purifico, o meu reino é perpétuo, meus pés como de um latão de bronze reluzente. Saiba, querido, que o seu sofrimento é passageiro. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, nós vamos orar. Jesus está te dizendo: eu quero refletir a minha beleza a partir de você. Eu te protejo, eu te conduzo, eu te sustento. E essa visão gerou no coração de João uma contrição. O texto vai me dizer que ele ficou contrito porque ele caiu. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Nunca, quando tivermos um encontro com o Senhor, vamos cair para trás. Tem muita gente que diz assim: eu tive um encontro com Deus e caí para trás. Jamais. João tem um encontro com Deus, ele cai para frente, prostrado, contrito. Que coisa extraordinária. Vem uma voz que diz para ele: não tenha medo. A mão direita lhe toca e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Que conexão tem com essa palavra nessa noite? Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu passeio na eternidade. Eu estou desde o início, desde a Gênesis e até o desfecho de toda essa história. Eu estarei no controle de todas as coisas. E o ato de amor de Deus é tão grandioso que Deus te diz assim: eu te dou o privilégio da escolha, eu te dou o privilégio da escuta, eu te dou o privilégio de enxergar, eu te dou o privilégio de sentir. Isso é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Eu te dou o privilégio de ter sentidos, andar, se locomover. Você escolhe para onde você anda. Isso é amor, meu amado. É volição, é soberania, é glória, mas é Deus te respeitar. Deus te respeita tanto que Ele te diz assim: a escolha, eu estou te dando a oportunidade. Há um momento no Antigo Testamento que Moisés vai dizer: escolha a vida e não a morte. Deus está te dizendo: você tem uma vida e você sabe quanto você vai viver? Eu não sei, mas eu quero viver cada dia da minha existência glorificando ao Senhor, adorando, contrito. Ele diz que ele caiu como morto, e ele então disse: eu estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quando você se prostra com convicção, João tinha convicção, ele estava contrito, porque João entendeu que o Cristo glorioso era o único que poderia preencher o vazio da sua alma.
Nessa noite Deus está te chamando para preencher o vazio da sua alma.